Olá, na nossa primeira aula nós compreendemos a diferença existente entre a mediação e a conciliação e nós vimos que a mediação ela é especialmente importante quando nós estamos diante de relações continuadas, né, pautadas na historicidade, nas quais não basta simplesmente encerrar uma disputa, é preciso entender, compreender o conflito e, quando possível, preservar e reconstruir a comunicação entre as pessoas. Agora a gente vai dar um passo adiante e para compreender como o mediador trabalha, nós precisamos dominar três conceitos fundamentais, básicos, né? Posição, interesse e necessidade. São três elementos que estão presentes praticamente em todo o conflito. E entender a diferença entre eles muda completamente a forma como a gente enxerga uma disputa. E aí, começando pela posição, posição vai ser aquilo que a pessoa diz que quer, né? É a resposta mais imediata que ela apresenta diante do conflito. Então, às vezes ela diz, eu quero a guarda unilateral. Ou outra pessoa diz, eu quero receber 10 mil reais. Eu não aceito que ele veja a criança. Eu quero rescindir o contrato. Eu quero que ele saia da empresa. Essas são posições. Elas são importantes, elas não deixam de ser importantes, mas elas representam apenas a parte considerada mais superficial do conflito, né? A pontinha do iceberg. E o problema é quando a gente fica preso nessas posições, né? E aí o conflito ele pode tender a se transformar em uma disputa, né? Em que uma pessoa diz, eu quero isso, e a outra responde, eu quero aquilo. E cada uma passa a defender sua posição como se precisasse necessariamente derrotar a posição do outro. E aí, nesse contexto, é que a mediação procura ir além, ultrapassar isso. Entrando neste ponto, o segundo conceito, que é o interesse. Interesse vai ser aquilo entendido como aquilo realmente que está por trás da posição. É o motivo pelo qual aquela pessoa quer determinada coisa. E aí vamos imaginar um exemplo bastante conhecido, em que duas pessoas elas estão discutindo entre si porque ambas querem a última laranja que existe. Uma diz, eu quero a laranja. A outra responde, eu também quero. Então aqui a gente tem duas posições que são absolutamente incompatíveis pela própria natureza. E aí se a gente ficar apenas nesse nível, parece que existe apenas uma saída, que é dividir a laranja ao meio. Cada uma fica com uma metade da laranja. O problema é resolvido? Talvez não. Quando nós perguntamos por que cada uma dessas pessoas quer a laranja, a gente pode descobrir que uma pessoa quer a casca para preparar um bolo, a outra quer o sumo da fruta para beber. Então percebam o que aconteceu. As posições eram aparentemente incompatíveis, né? As duas queriam a mesma laranja, mas os interesses eram diferentes, né? Uma pessoa precisava da casca e a outra precisava da polpa e do suco. Então, a solução não era necessariamente dividir a laranja ao meio. Era extremamente possível entregar a casca para uma pessoa e o conteúdo da fruta para outra. E isso vem para mudar completamente a nossa compreensão do conflito, em que o problema ele não estava realmente na laranja. O problema estava na maneira como as pessoas estavam apresentando as suas demandas, as suas posições. E esse exemplo ele vai ser extremamente importante porque para a mediação a gente verifica uma regra muito básica de que posições elas podem parecer incompatíveis, enquanto interesses eles podem ser compatíveis, conciliáveis. E é justamente por isso que o mediador ele precisa investigar o que existe por trás daquilo que as partes estão dizendo. Então, quando alguém afirma, eu quero a guarda unilateral, né, por exemplo, essa frase ela vai representar o quê? Uma posição. Mas por que essa pessoa quer a guarda unilateral? Talvez exista o medo de que o outro genitor ele não cuide adequadamente da criança. Talvez exista uma certa preocupação com a rotina escolar. Talvez exista uma experiência anterior de descumprimento de horários.
ou mesmo uma necessidade de segurança, ou talvez também, assim, pode existir uma dificuldade profunda de confiar no outro genitor por questões outras. Então, percebam que a posição é: eu quero a guarda unilateral. Mas o interesse pode ser: eu quero garantir estabilidade para o meu filho. E a necessidade ela pode ser ainda mais profunda. Segurança, previsibilidade, proteção, confiança. Então, quando conseguimos identificar esses níveis, o conflito ele começa a mudar de configuração. Porque talvez a pessoa ela não precisa necessariamente da guarda lateral para alcançar aquilo que ela realmente procura, que ela realmente quer. Talvez uma regulamentação mais detalhada da convivência com o genitor que não vive com o filho, com as responsabilidades mais definidas, uma comunicação mais estruturada entre os genitores, talvez isso possa atender àquela necessidade. A posição era uma, a solução pode ser outra. E é exatamente por isso, né, nesse espaço, que a mediação busca, procura explorar. E aí a gente precisa compreender o terceiro conceito, necessidade. Se o interesse responde em grande medida a pergunta por que eu quero isso, a necessidade ela nos leva para uma camada ainda mais profunda. A necessidade ela vai representar aquilo que é fundamental, que é primordial, que é básica para a pessoa naquele conflito. Então ela pode estar relacionada à segurança, autonomia, reconhecimento, respeito, previsibilidade, pertencimento, tranquilidade e outras necessidades humanas concretas. E aí, voltando para o exemplo da laranja, a posição era: eu quero a laranja. O interesse de uma pessoa era utilizar a casca. O interesse da outra era utilizar o suco, o sumo. E a necessidade ela pode estar relacionada ao objetivo que cada uma pretende alcançar aquilo. Quanto mais conseguimos compreender essas camadas, maior vai ser a possibilidade de encontrar soluções criativas diante de um conflito. E essa é uma das grandes diferenças entre negociar posições e trabalhar interesses. Porque quando a gente negocia apenas posições, nós temos o quê? Nós temos uma disputa. Quando a gente investiga os interesses, as necessidades, nós começamos a encontrar possibilidades. E trazendo isso para o direito de família, a gente pode imaginar, por exemplo, que dois genitores estejam discutindo o horário de convivência com o filho. E aí vem o pai e o pai diz: eu quero buscar meu filho às 8 horas da manhã no sábado. E a mãe responde: não aceito. Ele só pode ser buscado às 10 da manhã. Temos duas posições. O pai quer 8, a mãe quer 10. Se a discussão ficar nesse nível, nós temos o quê? Uma negociação de horários. Mas aí nós vamos investigar os interesses. O pai, ele explica que quer 8 horas porque precisa passar o dia com o filho e havia planejado, sei lá, uma atividade em outra cidade. E a mãe, por sua vez, ela vem nos explicar que não aceita 8 horas porque a criança pratica uma atividade esportiva nas primeiras horas da manhã e talvez ela precise de um período de descanso antes de sair. Então, assim, aí agora nós temos mais informações diferentes. E talvez seja possível encontrar uma solução quando a gente tem essas informações, quando a gente explora mais. O problema não era necessariamente 8 ou 10 horas. O problema era conciliar a necessidade do pai de aproveitar determinado período com o filho e a necessidade da mãe de preservar a rotina da criança, né? Então a solução ela pode estar em outro horário, em eleger outro horário, né? Talvez 9 horas, talvez outro dia, talvez uma alteração pontual, específica naquela semana. Então, percebam como a mudança de perspectiva abre possibilidades. Sai do campo da disputa, abre possibilidade. Agora vamos para outro exemplo. Imagine uma ação de alimentos. O alimentando afirma: eu quero que a pensão seja fixada em R$5.000. E o alimentante pode responder: não, eu não pago mais do que R$2.000. Novamente, nós temos duas posições. 5.000 contra R$2.000. Se a gente ficar apenas nesse nível, nós temos o quê? Uma disputa meramente matemática.
Mas aí, aqui que a gente faz? A gente investiga os interesses. Por que o alimentante pede 5 mil? Talvez existam despesas escolares, médicas, atividades, transporte, outras necessidades específicas. E por que o alimentante afirma que só consegue pagar 2 mil? Talvez existam outras obrigações familiares, variação de renda, desemprego, despesas essenciais. E aqui a gente precisa fazer uma ressalva importante. Investigar interesse não significa relativizar direitos que são considerados indisponíveis ou aceitar qualquer proposta. A mediação ela não pode ser utilizada para legitimar renúncias indevidas, soluções juridicamente inadequadas. O objetivo é compreender melhor o conflito para identificar dentro dos limites jurídicos existentes quais soluções podem atender às necessidades concretas que estão ali envolvidas. Outro exemplo interessante está nas relações de vizinhança. Imagina que uma pessoa diga: eu quero que o vizinho retire a árvore. Aqui a gente está com o quê? Com a posição. E o vizinho responde: não, eu não vou retirar. Outra posição. E aí, à primeira vista, parece um conflito insolúvel, né? E aí a gente faz o quê? Investiga para que a pessoa quer a retirada da árvore. Talvez porque as raízes estejam danificando o muro, talvez porque os galhos eles estejam comprometendo a rede elétrica, talvez porque as folhas estejam entupindo constantemente a calha. E por que o outro não quer retirar a árvore? Talvez porque tenha sido plantada por alguém da família, talvez porque tenha um certo e talvez muito importante valor afetivo, talvez porque ofereça sombra. Percebam novamente, a posição de um é retire a árvore, a posição do outro é não vou retirar. Mas os interesses são diferentes. Por quê? Um quer preservar a segurança e a estrutura da propriedade. O outro, a seu passo, ele quer preservar a árvore por razões afetivas, por razões práticas. Então a solução talvez não seja simplesmente retirar ou manter a árvore. Pode envolver poda, pode envolver um manejo da árvore, pode envolver uma adequação da estrutura, uma substituição por outra espécie, ou outra alternativa que atenda aos interesses deles, sempre, claro, respeitando as limitações jurídicas e técnicas do caso. E é isso que significa trabalhar com interesses. O mediador ele não precisa chegar com a solução. Ele precisa ajudar as pessoas a descobrirem quais são os elementos reais do conflito. E isso exige perguntas. Tem que perguntar, tem que incentivar a resposta. Por que isso é importante para você? O que você pretende com essa proposta? O que exatamente preocupa você? Talvez perguntar o que precisaria acontecer para que essa situação fosse aceitável. Existe alguma outra forma de atender a essa necessidade? São perguntas que ajudam a sair da posição e chegar ao interesse. Mas precisamos tomar cuidado com uma coisa. Identificar interesse não significa presumir o que a outra pessoa sente ou o que ela pensa. O mediador ele nunca pode dizer: você quer isso porque você está inseguro. Ele deve perguntar. Perguntar como: existe alguma preocupação específica por trás dessa posição? Então a diferença é enorme. O mediador ele não interpreta a pessoa. Ele cria condições para que a pessoa, para que a própria pessoa explique o que está por trás daquilo que ela está dizendo. Isso também ajuda a preservar o quê? A autonomia das partes, que é um dos nossos princípios, né? E aqui aparece uma das competências mais importantes do mediador, que é transformar posições em perguntas. Quando uma parte diz: eu nunca mais quero falar com ele, o mediador ele não vai precisar responder: mas vocês precisam conversar. Aí ele pode perguntar: o que é que torna essa comunicação tão difícil nesse momento? Né? Ou mesmo ele pode trazer assim, uma pergunta em uma diferente vertente, como: existe alguma forma de comunicação que você gostaria, que você consideraria possível? A posição é: não quero falar. E o interesse pode estar relacionado à proteção contra novos conflitos.
E a necessidade pode ser segurança, tranquilidade, e a partir daí talvez seja possível construir uma solução que não exija contato direto, constante, mas que estabeleça uma forma objetiva, funcional de comunicação. Isso é muito comum nas relações familiares. Às vezes, as pessoas elas não precisam se tornar amigas, não precisam voltar a confiar plenamente umas nas outras, elas não precisam esquecer o passado, precisam apenas encontrar uma forma minimamente funcional de exercer as suas responsabilidades que vão continuar existindo. E essa é uma distinção muito importante, porque a mediação ela não precisa produzir harmonia absoluta, ela não precisa produzir condições para uma sobrevivência, para uma convivência, possível a uma solução e uma solução adequada. Então imagine uma situação no direito empresarial. 2 sócios estão lá discutindo e um deles afirma que quer sair da sociedade. Essa é a posição dele. Mas por que ele quer sair dessa sociedade? Talvez ele esteja insatisfeito com as divisões das responsabilidades, talvez ele não confie mais na administração que é exercida, ou talvez, não sei, ele queira mudar de atividade profissional, talvez ele esteja preocupado com os resultados financeiros, ou, não sei, exista um problema de reconhecimento, de autonomia. Então, se a gente identifica esses interesses, talvez existam mais soluções do que simplesmente dissolver a sociedade, né? Ele pode ter um outro meio, uma alteração da participação, uma mudança na administração, uma saída negociada. Então, novamente, a posição ela apresentava uma única solução e a investigação dos interesses abriu várias possibilidades. E é justamente por isso que na mediação a gente precisa aprender a distinguir esses 3 níveis. Primeiro, aquilo que a pessoa diz que quer, posição. Segundo, aquilo que explica por que ela quer, o interesse. E o terceiro, que é aquilo que é fundamental para ela naquela situação, necessidade. Então, quando o mediador ele consegue chegar a essas camadas, ele penetra nessas camadas, ele vai enxergar o conflito de maneira muito mais ampla. E aí existe uma consequência prática importante, que é, quanto mais ficamos presos às posições, menor tende a ser o espaço de negociação. Quanto mais conseguimos compreender os interesses, as necessidades, maior tende a ser o espaço para a criação de possibilidades, de alternativas. E aí, voltando à laranja, ao exemplo da laranja, se as 2 pessoas simplesmente dizem eu quero a laranja, temos o conflito. Quando descobrimos que uma pessoa precisa da casca e a outra do suco, descobrimos que talvez nunca tenha existido uma verdadeira incompatibilidade entre elas. Então o conflito estava na percepção inicial, no início. E essa é uma das grandes contribuições que a mediação traz. Muitas vezes o trabalho do mediador ele não é criar uma solução ali, é ajudar as próprias partes a perceberem que existem soluções que elas ainda não estavam conseguindo enxergar. Por isso, posição, interesse e necessidade são conceitos fundamentais no nosso trabalho todos os dias como mediador. Posição mostra o que a pessoa está pedindo, interesse ajuda a compreender por que ele está pedindo e a necessidade permite compreender o que é realmente importante para aquela pessoa naquele conflito. E quando a gente consegue sair da posição, quando a gente chega aos interesses, às necessidades, nós vamos deixar de perguntar apenas quem vai ficar com o quê e começamos a perguntar o que realmente precisa ser resolvido aqui. Essa mudança de pergunta, ela pode transformar completamente uma mediação. Porque no final, o objetivo não é simplesmente fazer com que uma pessoa abandone sua posição. É compreender o que está por trás dela, né, dessa posição, e buscar dentro das possibilidades jurídicas e concretas daquele caso, caminhos que permitam, né, que possibilitem que as próprias partes construam uma solução plausível. E é justamente por isso que um bom mediador
nunca vai ser aquele que possui todas as respostas, tá? É aquele que sabe fazer as perguntas certas. Obrigado.